Boa noite. Nosso assunto hoje não vai ser muito agradável, não. Mas é bíblico, é útil, extremamente importante, especialmente para aqueles que ainda não têm Cristo e para os que têm, também importante, pelo que representa como algo passado. Eu me refiro ao inferno. Vou trazer um assunto onde a maioria é crente, já salva em Jesus Cristo, não tem mais como destino o inferno. Então, para que trazer? Pelo menos dois motivos para o crente. Primeiro, ele se lembrar de onde ele escapou. O que o aguardava. E nunca tomar como coisa pouca, como algo leve, ou um dado passado que não o preocupa mais, essa questão de inferno, mas, ao contrário, se lembrar continuamente do fato de que o inferno é uma realidade e que ele, crente, escapou, foi arrancado de lá. E isso deve gerar no coração do crente uma sensação de agradecimento tão forte. Quanto mais ele tiver ciência, consciência, lembrança, convicção deste fato, mais ele vai se sentir grato. Se o crente se acostumar com a salvação dele e torná-la algo banal no seu dia a dia, não tem jeito, ele vai diminuir a sua gratidão a Cristo e vai tornar algo como sendo corriqueiro na sua vida, ou praticamente já se acostumou a ponto de parecer que já nasceu com essa salvação embutida nele. Não é, e ele sabe que não é. Então, nunca esqueça quem você era, para onde você estava destinado e de onde você escapou. Hoje nós vamos ver de onde nós escapamos. Embora você entenda que já saiba, mas vamos relembrar. Outra coisa, o crente deve estar sempre lembrado para onde é que vai aquele parente querido, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão de sangue, aquele primo, aquele amigo, até aquele inimigo, aquele ser humano, aquele próximo com o qual ele lida no curso da sua vida, e está sempre lembrando, aquela pessoa alegre, satisfeita, tudo bem, para cima, up, mas que não confessa Cristo como Salvador, vai para o inferno. Pois é, aquela pessoa tão querida a você, vai para o inferno, se não mudar de rumo em Cristo. Essa lembrança, ao mesmo tempo que ela machuca e nos preocupa, com a ideia de ver alguém tão querido se dirigindo para um lugar tão terrível, mas é fato, é realidade. É alguém que está com um problema de saúde e não vai tratar com medo do remédio, ou não vai a um médico com medo do resultado, está simplesmente com escapismo, está tentando escapar de algo que não vai conseguir, está adiando o enfrentamento de uma realidade. Então, vamos, talvez até orar mais a Deus, pedindo que nos dê mais misericórdia, mais compaixão daqueles que estão se dirigindo dia após dia para este lugar aqui. Lucas 16, 19 a 31.
Lucas 16, 19 a 31. Diz assim a passagem: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto a ele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta revelação fantástica, sobrenatural, muito acima da nossa compreensão, mas absolutamente real, verídica, que representa uma realidade de fato inexorável que vai acontecer com muitos. Que nós crentes, mais uma vez ouvindo esta palavra, que nós enchamos nossos corações de novo, de alegria, de gratidão por termos escapado de lugar tão terrível, e tenhamos misericórdia dos que ainda estão se destinando para lá, sem Cristo. E os que estão aqui, e os que vão ouvir de outra forma esta pregação, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia deles, delas, e que sejam tocados pelo Teu amor, Tua compaixão, e que sejam levados a Cristo, como nós fomos um dia, cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Uma grande pergunta que os estudiosos discutem há 2000 anos, desde que Cristo esteve aqui e contou isto, que está registrado aqui, a grande pergunta é uma história verídica ou é uma parábola? Não sabemos. E pouco interessa a resposta,
Porque se é verídica, então é fato. Acabou-se. Ninguém vai discutir. E se é uma parábola, uma metáfora, que aponta para uma realidade. Por isso é que eu disse que não interessa. Não interessa no sentido de saber até que ponto nós devemos levar isso a sério. Até que ponto é ameaçadora essa questão do inferno. Se é uma história real que está aqui, é muito mais ameaçador do que apenas uma parábola que Jesus criou assim. Não, é absolutamente a mesma coisa, o mesmo peso. Sendo uma história real ou sendo uma parábola, mesma coisa, nesse sentido. A tendência é achar que é real, porque, por um motivo só, motivo simples, mas que não deixa de ter o seu peso, é que Jesus deu nome ao pobre. O nome dele era Lázaro. E nas outras parábolas dele, que são evidentemente parábolas, ele não nomeia ninguém. Aqui ele nomeou. Então, levanta aí uma hipótese razoavelmente forte, no sentido de que ele estava aqui contando um fato. Algo que aconteceu e era do conhecimento dele. Ele passou, ele contou então. Até hoje nós somos favorecidos por esta revelação espetacular que Jesus Cristo fez sobre dois ensinos aqui. Primeiro, os dois destinos que há, céu e inferno, só e só. E a Bíblia todinha, ela atesta este fato. Não há terceira opção, não há quarta opção, não há. É inferno ou céu. Salvação eterna ou perdição eterna. Condenação eterna. O homem é um ser eterno. Para frente, não para trás. Ele foi criado. A partir de um certo ponto, ele foi criado. Então, ele teve começo de existência, cada um de nós. Mas não vamos ter fim de existência. Muitos acham que a perdição eterna é uma espécie de uma anulação total, é uma volta ao pó, uma dissolução do corpo, da alma e tudo, e acabou tudo, desapareceu. Não é ensino bíblico este, muito pelo contrário. É que a alma humana ela é indestrutível, no sentido de deixar de existir. A outra verdade que nós não vamos comentar, eu acho que eu tenho uma outra pregação que fala nesta segunda parte, é o valor altíssimo, imprescindível, fundamental das Escrituras, que é um ensino tão forte, tão importante, talvez, quanto do inferno, porque é a maneira de escapar do inferno é ouvir as Escrituras, crer no que ela ensina, e ao crer, então, entrou na única condição que um ser humano pode experimentar ou passar pela experiência de escapar do inferno, que é ir a Cristo. Mas eu não vou tocar hoje no assunto de Escritura, ou do valor das Escrituras, conforme nós vimos no final, em que Abraão usou como argumento definitivo dele ao ex-rico, dizer, não adianta. Não adianta. Vocês não ouvem Moisés e os profetas, vocês não ouvem a Bíblia, acabou, encerrou. Pode alguém ir lá entre os mortos, ressuscitar lá, que eles não vão crer. Impressionante isso. Um dos ensinos mais fortes na Bíblia sobre o poder da palavra de Deus está aqui. Muito bem. Importante deixar claro, Jesus não disse o que cada um fez para ter destinos diferentes. Ele apenas enfatiza o fato dos dois destinos. Um no seio de Abraão, entende-se como o céu, e o outro no inferno. Pela Bíblia nós sabemos que todos os seres humanos, desde que Adão pecou, nascem condenados. E a salvação é pela fé em Jesus Cristo.
É importante levarmos isso em consideração. Porque o fato de Abraão ter argumentado que o rico já recebera os bens em vida, não significa que ele foi para o inferno por causa disso. Você já recebeu os seus bens em vida, por isso agora está na hora de sofrer um pouquinho, né, meu amigo? Você foi ricão aqui, teve o que quis, se regalou em todo tipo de prazeres humanos, então agora está na hora de ter o outro lado também. Agora você vai para o inferno. Não tem nada a ver, não é isso que a Bíblia ensina. Concluímos claramente que ele não soube utilizar os bens que Deus deu a ele para adorar a Deus, que dera aqueles bens a ele. E a adoração a Deus teria sido a forma de ser aceito por Deus e ter escapado, então, do inferno. Pode dar uma ideia errônea que fere todo o restante das Escrituras, essa questão de que ele foi para o inferno porque teve uma vida boa aqui na terra. Então, teve uma vida boa aqui, vai para o inferno. Teve uma vida ruim aqui, vai para o céu. Automaticamente. É assim que funciona a questão de salvação e perdição humana. Zero a ver. Não é isso que ensina a Bíblia. Reconheço que se só existisse essa passagem na Bíblia, seria um pouco mais complicado entendermos isso. Apesar de que Abraão disse, eles precisam se arrependerem, eles precisam se convencerem pelas Escrituras. Então a gente vê que estava faltando alguma coisa para essa questão de inferno ou de céu, à parte dos bens que teve aqui na vida, ou poucos ou muitos, de uma vida boa ou de uma vida difícil. Se só houvesse essa passagem na Bíblia, ainda assim, daria para ver, seria mais difícil, claro, mas daria para concluir. Não é só a questão de receber o bem aqui, o muito ou pouco, que vai definir o destino lá, não. Tem esse negócio aqui de se arrepender. O próprio rico, o ex-rico, disse, manda lá por meus irmãos, para ver se eles se convencem, se eles se arrependem. De quê? Do pecado, que não está escrito, mas isso combina com o restante do ensino das Escrituras. Então, é importante, de saída, nós entendermos isso. Da mesma forma, Lázaro não foi para o céu porque foi pobre aqui na terra e recebeu muitos males aqui, muita humilhação, muita doença e coisa assim. Não foi por isso. Mas, apesar dos males, conclui-se, não está escrito, mas apesar dos males, Lázaro foi temente a Deus em vida. Talvez essa seja a passagem bíblica que dá mais informações sobre o inferno. Provavelmente é esta aqui. Não sabemos até que ponto, também dentro daquela dúvida se é uma história literal ou se foi uma parábola que Cristo criou, já expliquei. Também não sabemos até que ponto as descrições aqui são absolutamente literais ou apenas figurativas. É muito difícil estabelecer, mas, repito, mesmo que sejam figurativas, elas são figuras de alguma coisa real. Quando você diz, rapaz, eu estou sentindo como um martelo, uma marreta batendo na minha cabeça, ou tira até a palavra estou sentindo, eu estou com uma marreta batendo na minha cabeça. Você olha assim, não vê marreta nenhuma, e se fosse uma marreta mesmo, bastava uma vez para o outro cair durinho no chão, né? Então é óbvio que está falando ali de algo figurativo. Não tem marreta nenhuma batendo na cabeça da pessoa, mas entende-se que ela está com uma terrível dor de cabeça ou enxaqueca. Então é uma figura, sim, mas é uma figura de uma coisa real. Então, por ser figura, não significa que não tem importância. Dificulta um pouco, reconheço, para saber é figura de quê. Enquanto que algo literal não dá margem a isso. Alguém dizer, eu estou com uma grande dor de cabeça. Pronto. Aí já ficou claro. Quando diz, estou com uma marreta batendo na minha cabeça, deve ser uma bruta dor de cabeça. Eu digo, não, eu tenho a impressão que isso é dor na consciência.
Quer dizer, ainda dá o que eu reconheço que, quando é ilustração ou a metáfora, pode haver uma certa discussão sobre o que é aquilo. Mas entenda, toda figura na Bíblia, não é nem na Bíblia, na nossa linguagem, incluindo a Bíblia, representa algo real. Então, novamente, digo, não vem muito ao caso saber se as descrições que nós vemos aqui, espetaculares, fantásticas, fora da nossa compreensão, do nosso referencial, Abraão está no inferno, levantou os olhos e viu o Lázaro no seio de Abraão, e a questão do fogo, como nós vamos falar aqui, da sede, é literal, é espiritual, é na alma. Não vamos muito tratar disso, porque não vamos ter resposta, e pode desviar a atenção da realidade das coisas que estão colocadas aqui. Então, o inferno é absolutamente real. Este é real. Agora, a descrição dele, os detalhes, as características que nós temos na Bíblia sobre o inferno, podem ser metafóricas ou figurativas, mas não tira o fato de ser real. Então, Jesus descreve o sofrimento desse pobre homem de modo tão vívido que dá pena. Vamos lá, informações, então, do texto sobre o inferno. Primeiro, lugar de tormento, ou no plural, tormentos. No grego, a palavra tormento significa doença, sofrimento, tortura, ou seja, a tradução como tormento é bem feita, é exatamente isso aí mesmo. Tormento, algum tipo de sofrimento, uma tortura. Este é o inferno. E o Novo Testamento sempre deixou muito claro o quão terrível será o sofrimento eterno. O Velho Testamento aponta para isso, mas não de uma maneira tão clara. O Novo Testamento abre de uma maneira muito mais evidente. Embora o texto aqui fale só de um tormento, ou um tipo de tormento, o Novo Testamento se refere a 3 tipos de tormento no inferno. O primeiro é o que nós temos aqui mesmo, que é fogo. Quando o ex-rico diz, eu estou atormentado nessas chamas. Repito, essa chama será descrita exatamente da mesma forma como um cientista, ou um químico, biólogo, iria descrever o que é uma chama em termos de combustão, do oxigênio, hidrogênio e tal, aqueles mesmos elementos químicos. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Então, o tipo de fogo que terá lá, haverá lá, ninguém sabe descrever, mas é fogo. Em Mateus 13, 49, assim, eu não vou ler lá, mas Jesus fala em fornalha acesa, ideia de fogo. Em Marcos 9, 43, Jesus diz que no inferno o fogo nunca se acaba, é inextinguível, ou seja, é um fogo que nunca para de arder, é um fogo eterno. Já queimou a ponta de um dedo? Imagino que sim. Lembra mais ou menos a sensação? Um dedo da mão, o dedo do pé, ou um braço. Alguns têm experiências mais trágicas com relação a fogo, alguns o cabelo. E há diversas variações de experiência de pessoas que experimentaram de alguma forma o efeito do fogo no próprio corpo. Então, imaginar alguém imerso em fogo de uma maneira que não acaba. Esse fogo é algo além da nossa capacidade de imaginação. Trevas, Mateus 8 e 12,
Jesus fala em trevas, em 2 Pedro 2,17 também. O que significa isto? Todo mundo cego, sem ver nada? Não sei, talvez não. O rico, inclusive, disse que enxergou. Ele olhou e viu Abraão e o Lázaro no seio de Abraão. Não sei o que significa exatamente isso. Talvez a sensação de solidão que as pessoas vão sentir lá. Muita gente tem pavor da escuridão, dá medo, insegurança, mas talvez o pior medo do escuro é a sensação de estar só, sem apoio. Quando falta luz, a primeira coisa que uma criança faz, podendo, é correr para a cama do pai ou da mãe e se abraçar ou apertar e se sentir seguro. Não está vendo? Então, o que nós concluímos é que no inferno, a sugestão, não haverá palavras de conforto de ninguém, não haverá uma mão amiga, não haverá uma visão agradável de algo para alegrar um pouco a alma, um olhar de compreensão. Quanto vale um olhar de carinho que você recebe, de compreensão, de perdão, de apoio? Só um olhar. Esqueça. O inferno não vai ter isso, porque é trevas totais. E o perdido não vai ver ninguém por perto. Aliás, numa escuridão total, tanto faz alguém ser cego ou não, né? É quase secundário. Numa escuridão absoluta, tanto faz ser cego ou não. Não enxerga. Precisa de luz para enxergar. Lá não vai ter isso. Então, na minha paupérrima imaginação, eu acho que indica solidão muito grande no inferno. Não vai ver ninguém por perto. E mesmo que visse, como é que ele ia receber apoio de alguém que está na mesma situação terrível? Curioso é que em Mateus 8:12, que eu não li, tem a expressão para fora nas trevas, ou então alguns traduzem como trevas exteriores. Vamos ler lá, Mateus 8:12. Vale a pena, por causa dessa expressão. Mas os filhos do reino, falando aqui de judeus, no versículo 10, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Falando de gentios que iriam para o céu. Mas os filhos do reino, está falando aqui de judeus incrédulos, rebeldes. O contexto é isso aí. Os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em algumas traduções, em vez de para fora nas trevas, será lançado em trevas exteriores. Uma outra expressão que significa basicamente a mesma coisa, mas é curioso que aponta aqui para o fato de que são trevas fora de alguma coisa. Lá fora. Fora de quê? De tudo que Deus preparou para quem vai passar a eternidade com Ele, Deus. Aqueles que foram feitos filhos de Deus em Cristo e que creram em Deus, foram obedientes a Deus antes mesmo de Cristo, de acordo com a revelação da época. Mas é curioso que o inferno é considerado uma coisa
fora do que Deus preparou. Eu não vou dizer fora do controle de Deus, não posso, claro que ele controla tudo, fora da esfera de Deus, não, da esfera de influência de Deus, não, claro que não. Isso aí não podemos afirmar, porque Deus controla tudo. Aliás, uma das coisas dos ensinos errados, que eu já ouvi bastante, até interessante, antes de me converter eu ouvi muito isso, depois eu vi pouco, mas ainda ouvi, até um filme, uma vez que eu vi, de evangelístico, imagine, em que aparece o inferno lá, filme mal feito, antigo, e está lá o diabo, talvez até com chifre, com rabo, não me lembro o detalhe, era patético. Mas o pior não era isso, pode apresentar o diabo como você quiser. O pior é que ele estava morto de alegre, feliz, atormentando as pessoas lá, certamente com um tridente, né, um grilhão, vermelho de quente, e ele fazendo os outros sofrerem lá, atormentando os outros no inferno. Ora, o inferno foi criado para ele. Quem vai mais, não sei, mas o diabo com certeza sofrerá muito no inferno. O diabo vai para o inferno como um lugar feito sob encomenda. Vá para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falou em Mateus 25. Então, tire da cabeça de que vai haver algum tipo de alegria no inferno, mesmo do diabo. O diabo não vai ter alguma alegria que ele pode ter aqui, agora, fazendo o estrago que ele faz no mundo. Mesmo assim, uma alegria dividida, com muita angústia, imagino eu, se é que aquele ser tem angústia, mas uma coisa eu garanto, ele tem certeza de que os dias dele estão contados, e que ele já foi vencido por Cristo na cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas que ele tem alegrias aqui, eu não tenho a menor dúvida. Cada vez que ele derruba um crente em pecado, ele tem alegria. Cada vez que ele prende mais alguém para não ir a Cristo, ele tem alegria. Pois vai acabar aqui. Quando chegar no lago de fogo eterno, ele vai só sofrer e sofrer. Está fora do que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. E vai proteger, e vai querer a companhia dele. Jesus disse que o maior prazer dele é que os que Deus deu a ele, estivessem com ele o tempo todo, para ver a glória dele. Esses estão dentro, é o contrário. Mas o inferno é fora do que Deus tem de bom, de agradável, de espetacular para oferecer. Muito bem. Fogo, trevas, embora nosso texto só fale em fogo, mas estou recorrendo a outras passagens para falar em trevas, e essa é esquisita, mas é repugnante, onde o verme não morre. Marcos 9, 47. Esquisito demais isso aqui. Marcos 9, 47. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que ele falou de duas características das três que estamos vendo. Aí eu fui no original, no grego, para ver que verme é esse. Mas não tem muito algo a acrescentar. A ideia mesmo é verme, no sentido que nós conhecemos. E Jesus não se deu ao trabalho de explicar nada mais do que ele falou aqui. Que verme é esse? Como é que vai ser isso? Nada. Então nós não sabemos do que se trata, mas com certeza ele falou isso em tom de ameaça, ele falou isso em tom de dizer cuidado com esse tal de inferno, porque lá o fogo não se apaga e lá o verme não morre. Então, seja lá que verme for esse, deve ser muito ruim,
um tormento, usando aqui a mesma palavra que estava lá. Consequências, duas consequências de ir para o inferno, o que vai enfrentar quem está ou vai para o inferno. Já lemos Mateus 8:12, choro e ranger de dentes. Você já chorou de desespero? Não sei se alguma vez na sua vida, uma situação tão angustiante que você só fazia chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. Choro. Alguns sugerem que o ranger de dentes não é de desespero, é diferente do choro, que seria raiva de Deus. Pode ser, pode não ser, não sei. Eu não afirmaria com certeza absoluta que esse ranger de dentes, apesar de que, quando a Bíblia fala em ranger de dentes, nunca fiz um estudo total de todas as passagens, mas geralmente é no sentido de raiva, mesmo de ira. Então pode ser com raiva. E, claro, sede, consequência do fogo. E o ex-rico pede que Abraão, que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e venha me refrescar a língua. Quem está com muita sede não quer uma gota d'água vinda de um dedinho, pingando uma água, não quer copos d'água, quer litros d'água, e certamente era o que ele queria, mas ele estava tão desesperado, era tão grande a sede, tão grande a angústia que ele estava sentindo, que um pingo iria aliviar. E nós vemos, às vezes, em histórias, né, a gente lê pessoas que se perderam em selvas, ou náufragos, ou coisa assim, em filmes, pessoas tão desesperadas que, às vezes, um pouquinho de água que tem numa folhinha onde choveu, ou orvalho da manhã molhou um pouco, aquela folhinha ali serve para algumas gotículas aliviar a sede de alguém que está perdido numa selva, ou coisa assim. Então, é terrível. E Abraão pede, então, um pouquinho de água que seja, ou a ideia de alívio, ele quer colocar aqui. E é bom lembrar que no inferno tudo será muitíssimo mais intenso, muito mais intenso. E que os autores bíblicos enfrentam dificuldade para expressar uma realidade que o Espírito Santo transmite a eles. Talvez o Espírito Santo já transmite dentro desta acomodação de linguagem, ou seja, dentro de uma limitação que não tem como exprimir, como expressar, não tem referencial. Daí vem as figuras, que representam uma realidade maior do que nós podemos descrever em palavras. As figuras muitas vezes vêm por isso, para poder tentar explicar. Então é evidente que vai ser muito mais intenso. Hoje pela manhã eu comentei sobre a alegria indizível, espetacular que vai ser a nossa presença com o Pai Celestial, falando dos pais hoje pela manhã. E que nós não chegamos nem perto de imaginar como será o gozo da comunhão com o Pai Celeste. Muito mais intenso, até expliquei. Hoje nós estamos ainda na carne, temos pecado, nós somos limitados demais, tá? Expliquei. Mesmo raciocínio, ao contrário. Então, o inferno será muito mais terrível, muito mais intenso do que o que está aqui sendo descrito. Segunda característica, noção do que acontece no céu. Se nós podemos generalizar a partir da história de Lázaro com o ex-rico. Se foi uma experiência, e aqui nós devemos ter um certo cuidado, no caso do fogo não, porque outras passagens falam claramente, nós temos base mais ampla. Aqui, não. Aqui é uma sugestão da história que Jesus contou,
se é que nós podemos generalizar, dá a entender da noção e da angústia que aquele homem sentiu pelo contraste entre o que ele estava passando, um contraste, uma angústia extra. Ele já estava sofrendo porque estava no inferno, e meio de ardor, de fogo, de sede e tudo mais. Mas ao ver Abraão lá, com Lázaro ao lado, e ver Lázaro que ele viu sofrido aqui, com os cães lambendo as feridas dele, na porta da mansão dele lá, e vendo agora aquele contraste, é chocante, e deve ter sido especialmente doloroso. Parece que vai ser assim. Eu nunca esqueci, acho que até registrei em crônica isso num livro. Uma vez, a Suzana, minha filha, estava doente. 11 horas da noite, meia-noite, não me lembro exatamente o que era, mas estava nos preocupando bastante. Estava na nossa cama, era menina. E como se já não fosse suficiente a preocupação que todo pai e mãe sabe de ter um filho doente e o problema aumentando e tal, não resolvido ainda. Não tinha contato ainda com os médicos, até onde me lembro, estávamos bem aflitos, eu e a Sandra. O vizinho estava na maior festa. Era casa, não era apartamento, era casa. Então, o vizinho estava numa festa, e alto, a gente ouvia lá os brados lá da festa, certamente regada lá, e música alta, e a gente ouvia claramente o som de muita alegria, muito festejo. Eu nunca esqueci a sensação. Piorou ainda o sofrimento, pelo fato em si, ficou intensificado pelo contraste da alegria, da leveza lá do outro. Interessante, me marcou isso, eu nunca esqueci. E eu, quando leio essa história, eu me lembro disto e fico pensando como deve ter sido um sofrimento extra para aquela alma perdida no inferno, vendo a tranquilidade, a satisfação, a paz em que Lázaro estava gozando ali no céu. Terceira característica, ânsia de misericórdia. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Tem pessoas que são tão orgulhosas que não querem nem que as outras sintam pena delas. Não querem nenhuma... É interessante isso. O pecado vai a tal ponto que pessoas necessitadas não pedem ajuda. Não vou quebrar meu pescoço. Não vou dar o prazer por dizer não. Não vou dar essa alegria por outro ver que eu estou na pior. Tem todo tipo de raciocínio, mas muitos são assim. Parece que no inferno vai aprender a desejar compaixão na marra. Fique imaginando esse ricão lá. Talvez a descrição do sofrimento de Lázaro não tivesse sido tão dura, tão árida, pintada com cores tão fortes, dizendo que ele todo dia queria comer das migalhas que sobravam lá na mesa do rico. E as feridas dele lá, não está escrito, mas pela forma com que é pintada a história lá de Jesus Cristo, muito difícil imaginar aquele rico tendo compaixão. Não estou dizendo que rico nenhum tem compaixão de ninguém, não é esse aspecto, estou falando daquele homem. E seja como for, o que fica evidente aqui é o quebrantamento do outro. Não estou falando em termos de arrependimento e em termos de pecado e para Jesus Cristo, não, mas a necessidade absurda de ser alvo da compaixão de alguém
compaixão essa que nunca virá, nem do próprio Deus, nem do próprio Jesus Cristo, o Salvador que eles recusaram em vida. Ânsia de alívio. Não sei se você já passou por uma sede intensa causada por algum tipo de jejum que você tinha que fazer por causa de um exame, ou uma cirurgia, ou pré-cirurgia, ou pós-cirurgia, não sei. Mas a sede, a angústia, também aconteceu comigo, eu era recém-casado. E eu entrei numa crise violenta, intestinal, infecciosa e tudo, e terminei no hospital mesmo. Meu pai foi lá com a mamãe, foram me pegar, Sandra apavorada, novinha, recém-casada e tal, e me pegaram e levaram para o hospital. INSS aqui, o nome na época era outro. E eu nunca esqueci, era a vontade desesperada, eu achava que ia bater em gente naquele dia, eu ia quebrar coisa para beber. Um desespero, estava numa desidratação tão forte, e que eu ia perdendo a calma, meu pai teve ali que interferir, calma, peraí, não é assim e tal, eu quero agora, foi uma coisa horrível, eu não gosto nem de me lembrar daquela sensação do meu desejo de um pouco d'água, aí vieram e me deram um pouquinho d'água e tal, não podia beber muito e tal. Ânsia de alívio, estava desesperado para ser aliviado de um sofrimento. Aí Abraão concedeu e mandou Lázaro ir lá com uma gotinha pingando do dedo dele. Não foi? Foi não. Então, a ânsia de alívio não foi de forma alguma satisfeita. Não. Ninguém não foi atendida de maneira alguma. Ninguém mostrando misericórdia, ninguém dando alívio, sofrimento após sofrimento, dia após dia. Aqui já estou usando a palavra dia, já no sentido, já figurado, não mais no sentido de 24 horas com sol e lua, que não vai ter mais nem isso. Abraão negou o pedido, com 2 argumentos, onde nós temos mais 3 informações sobre o inferno. Capacidade de lembrar o que houve na terra. Abraão disse, lembra-te. Curioso, eles têm lá Moisés e os profetas, eles têm as escrituras lá. Análise não, lembra-te que tu já recebeste em vida os teus bens, as tuas coisas. Então parece que a lembrança da tortura, a tortura da lembrança de cada mal que fez, ou de cada chance de se entender com Deus, e resolver sua pendência com Deus, além disso, recordar a recusa que teve o tempo todo de utilizar os bens que ele recebeu e dizer, alguém está me dando esses bens. Alguém está me proporcionando isso. Deus no céu, Deus Criador, Deus que me fez. Como é que eu vou agradá-lo? Como é que eu posso adorá-lo, mostrar a minha gratidão a Ele? Nada. Então, esta lembrança deverá ser muito ruim. Lembre-se que você teve isso na terra. Lembre-se que a sua atitude foi assim. Lembre-se. Impossibilidade de obter qualquer coisa boa. No versículo 25. Lucas 16 e 25. Mas Abraão, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Não vai sair nada de bom aí, não. É só tormento mesmo.
Ele está aqui recebendo coisas boas e vai continuar. Você só recebe tormento aí e vai continuar. Não vai ter alívio, não vai ter compaixão, não vai ter nada, não vai ter nada. Imagine você acordando amanhã de manhã, aí pensar assim: eu tenho certeza que hoje nada de bom vai me acontecer. Já pensou? Eu tenho uma absoluta convicção de que nada de bom, de alívio, de compaixão, de amor, de agradável, de gostoso, nada vai me acontecer hoje. É tão ruim que você não consegue nem imaginar, nem eu. Agora, terça-feira também. Não é só segunda manhã, não. E quarta também. Nada bom, nada. Não, eu vou beber um copo d'água. Não. Vai aliviar a sua sede? Vai? Não vai, não. Vou tomar meu café. Não, café? Para aliviar a sua fome? Vai, não. Eu vou pedir que minha esposa e o meu marido... Vai, não. Primeiro, você não está vendo esposa, nem marido, nem nada aqui. Tem nada aqui ao seu redor. Tudo escuro, preto. Você não está vendo ninguém, tem ninguém aqui para nada. Mas está muito ruim aqui e vai continuar. É forte. Não há ligação entre o céu e o inferno. Isso ficou claro aqui. Ninguém no inferno vai ajudar ninguém, porque estará sem condições, ninguém enxerga ninguém, e não receberá ajuda também de ninguém do céu. E como vai desejar, é o que ele tentou e não conseguiu. E mais, a alma no inferno vai ser obrigada a se dobrar diante de Jesus Cristo. Filipenses 2, 10 a 11, diz assim, Filipenses capítulo 2, vou para o 9 antes. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, está se referindo a Jesus Cristo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode incluir o inferno aí. Nos céus, na terra, debaixo da terra, ou seja, em qualquer lugar. É óbvio que aqui está generalizando para todo e qualquer tipo de lugar que se possa imaginar. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. No inferno vão reconhecer que Jesus é Senhor. Então vão se converter? Não. Não haverá mais conversão oferecida. Crer não significa se converter. Crês tu que Deus é um só? Creio. Acredito em Deus, na Bíblia, tudo que diz. Faz muito bem, porque os demônios também creem e tremem. Um a um, você e o demônio. Tá bom? Grande coisa, né? Você acreditar que Jesus é Deus, Jesus é Salvador, ótimo. Os demônios também creem e tremem. Então não é vantagem nenhuma só crer. Tem que crer e mudar, reconhecer, se arrepender. Que é o que Abraão disse, o rico disse, manda lá para a minha casa, lá para que meus irmãos se arrependam. Não é só crer, acreditar. Então, vão acreditar que Jesus Cristo é Senhor, vão se dobrar. Não posso dizer mais detalhes, mas provavelmente vão se dobrar à força, na marra, por força de obrigação de uma realidade que agora estão vendo. Ele é Senhor, sim, mas não o meu Senhor, no sentido de que
Abro o meu coração para que ele domine na minha alma. Isso não tem mais. Ele é meu Senhor no sentido de meu dono. Isso é. Reconheço agora que é. Eu não acreditava nem que ele existia. Ou eu acreditava, mas achava só que ele era um político, ou isso ou aquilo, seja como for. Não, mas agora eu reconheço que ele é Senhor. E ele é meu Senhor. Não mais, ou não agora, a chance de ser o seu Salvador. Acabou. Não há salvação oferecida para quem está no inferno. Espírito Santo não vai tocar naquela alma, para que aquela alma se abra para o domínio de Jesus Cristo. Reconhece que é, até disse, talvez até tenha raiva, rilha os dentes, mas reconhece. Como alguém tinha que reconhecer quem era César, ou o general do seu exército, reconhecia na marra, mesmo que não quisesse. Claro, não quer dizer que gostava, que aderia, que de alguma maneira se submetia gostosamente. Não submetia porque assim ia preso, ou coisa pior. Então, é bom lembrar que quem estiver no inferno vai reconhecer que Cristo é o Senhor, mas não vai receber nenhum retorno dele. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso vale para a terra. Ao homem está ordenado morrer só 2 vezes, né? Uma. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Não tem mais a oferta da salvação. Aproveite, você que não a tem ainda, aproveite, porque é só enquanto durar a sua vida. E sabe quanto tempo a sua vida vai durar? Alguém pode me dizer? Pode não, porque você não sabe, nem eu a minha, não sabemos. Então, esse seu tempo pode estar se acabando hoje, para você aceitar Cristo como seu Salvador. Eu vou já encerrar, mas antes disso eu quero ler 2 frases do genial C.S. Lewis, que dizia coisas muito, muito inteligentes e muito interessantes. Citando então C.S. Lewis, todos vocês já conhecem de nome, ou talvez até de leitura de livros dele. Abrindo aspas. Pergunto aos que se opõem à doutrina do inferno. Muitos se opõem, muitos não concordam que tem inferno, coisa nenhuma. Pergunta aos que se opõem à doutrina do inferno. O que você quer mais de Deus? Que Ele perdoe os seus pecados e lhe dê um novo começo? Ele já providenciou isso. Você aceita? Quer que Ele ofereça uma opção ao inferno? Ele já fez isso. Você aceita? Por fim, quer que Deus lhe deixe sozinho? Infelizmente, é isso mesmo que Ele vai lhe fazer no fim. Fecha aspas. Quer uma opção ao inferno? Não quer. Quer uma salvação oferecida? Não quer nada. Quer que Deus me deixe só. É o que Ele vai lhe fazer. Essa vontade, esse desejo, Ele vai lhe atender. Vai lhe deixar sozinho no inferno. Versículo 27 é de dar pena, porque o homem não insiste na questão de aliviar a língua dele, porque ele entende que não vai funcionar. Então ele pede pela família dele, que eu não vou comentar, isso aqui já quero encerrar como eu disse. E ele pede por favor da minha família. E pensar, para que eles escapassem do inferno. E pensar que todo homem já nasce, todo ser humano já nasce condenado ao inferno. Para ir ao inferno, não precisa tomar decisão nenhuma.
apenas continuar como nasceu. Só. Nasce perdido. Nasce com pecado dentro. Toda criança. Desde que Adão pecou. Então, para ir para o inferno, basta continuar. Mas eu não matei ninguém, não precisa matar ninguém, não. Não estuprei ninguém, não precisa, não. Não toquei fogo em casa de ninguém. Nem roubei de ninguém. Sou um cidadão decente, uma senhora decente, que é isso? Não precisa fazer coisas erradas, horrorosas. Não, na verdade, erradas todos fazemos porque são coisas que desagradam a Deus. Porque o nosso coração não tem Deus. Então, o que nós fazemos é desagradá-lo vez após vez após vez. Então, basta continuar do jeitinho que nasceu. Isso significa, sabe o quê? Dizer assim, basta continuar fazendo a sua própria vontade, basta continuar sendo egoísta, basta continuar tendo ódio, muitas vezes, basta continuar sem perdoar ninguém, não perdoo ninguém, não esqueço nenhuma ofensa que alguém me fez. Tem gente que se gaba. 30 anos depois, pensa que eu me esqueci do que você me disse? Eu não esqueço aquelas coisas que fazem contra mim. Parabéns, condenado ao inferno. Porque esse tipo de coisa que leva ao inferno. Não, esse tipo de coisa mostra como nós já somos condenados. Desde que nascemos. Mostra que você era uma criatura horrorosa. Eu, todos nós, só mostra isso mesmo. Mas aí veio algo, a fé em Cristo que o Espírito Santo nos deu, e nós cremos e escapamos então e fomos feitos filhos de Deus. É isso. Mas dizer, continue sendo o que você é como nasceu, significa isso, continue sendo a pessoa má que você é como nasceu. Não há um justo, nenhum sequer, nem incrível você. C.S. Lewis de novo. Só há 2 tipos de pessoas. Os que dirão para Deus, seja feito a tua vontade, e aqueles para os quais é Deus quem dirá, seja feita a tua vontade, e os deixará seguir para o inferno. Fecha aspas. Correto? Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende a Cristo. Por quê? A Bíblia não diz, eu fiquei pensando. Obviamente, porque alguém entrou no reino dos céus, porque Cristo se alegrou vendo o trabalho da alma dele ao salvar pessoas e tudo mais. Mas você sabe que eu fiquei pensando que é muito provável que os anjos se alegrem também por alguém ter escapado do inferno, não só pelo fato de irem para o céu, mas estão vindo para o céu agora, em vez de ir para aquele lugar horroroso, não sei, talvez eles tenham mais noção dos horrores do inferno do que os homens. Aliás, os homens, de uma maneira geral, eles tratam o inferno como se lá, se é que acreditam no inferno, mas tratam como se lá tivesse ar-condicionado. Brincam com o inferno, fazem letras de carnaval sobre o inferno, fazem... debocham, gracejo sobre o inferno. É muito cômodo dar de ombros e dizer, eu não creio no inferno. Você sabe quem mais falou de inferno na Bíblia? Apóstolo Paulo? Não. Apóstolo João? Não. Jesus Cristo. Ele. Você é cristão? Você se considera cristão? Pois saiba que Cristo, aquele, é bom lembrar, né? Aquele que deu origem ao nome cristão que você adota. Não sei com que grau de seriedade e de convicção, mas cristão, tem mais de 1 bilhão de pessoas na Terra que se declaram cristãs. Pois bem, quem mais falou no inferno foi Cristo. E ele pode falar, porque ele conhece que ele criou tudo que existe e ele morreu para que pessoas não fossem para
o inferno. Todo ser humano deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance para escapar do inferno. Imagine-se arrancando o próprio olho com o canivete. Arrancando o seu próprio olho com o canivete. É impensável, é repugnante, pois Jesus diz, é melhor isso do que você ir para o inferno. Imagine pegando um facão e cortando a sua própria mão. Isso é melhor do que ir para o inferno. Que Deus nos ajude a nós crentes valorizarmos mais isto e sermos mais gratos a Deus por ter nos livrado de lugar tão horroroso, tão terrível. Que Deus nos ajude a ter mais misericórdia dos que estão indo, ou seja, seguindo só mesmo no rumozinho que estão seguindo desde que nasceram, sem Cristo, rumando para a perdição eterna. E que Deus ajude os que não têm Cristo a serem acordados para isso, despertados pelo poder do Espírito Santo, e que cada um com a sua responsabilidade humana, que vai dar conta diante de Deus por essa responsabilidade, procure entender isso melhor, procure conversar com Deus, procure pedir a Deus misericórdia. A hora é esta de pedir a Deus misericórdia, não quando está no inferno, mas é esta a hora de pedir ajuda, socorro, misericórdia, alívio, tudo. De bom, a hora é esta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo dirija cada um, conforme cada necessidade, como te pedi. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.